já está na linha, a gente já está conectado agora com a doutora Merielbe Queiroz para conversar com a gente sobre essa história agora de Haddad querer, de sugerir, de fazer uma bitributação, na verdade, global, porque isso é global. A proposta é essa. Doutora Merielbe, muito bom dia para a senhora. Bom dia a todos, é um prazer e alegria estar aqui mais uma vez na Rádio Jornal. Bom dia a todos os ouvintes, para falar desse tema tão tormentoso, que é a questão tributária, né? Doutora, como é que a senhora vê essa proposta de cobrar, o formato dessa cobrança de grandes fortunas, em cima de grandes fortunas, como tem sugerido aí o Fernando Haddad? Veja só, a França implantou esse imposto sobre grandes fortunas e não deu resultado. As grandes fortunas começaram a sair do país. Mas vamos analisar. Toda grande fortuna vem de uma renda, de uma receita que a pessoa teve anteriormente e já foi tributado. Se é da empresa o lucro já foi tributado, né? Então, na realidade, está se punindo a eficiência de quem trabalhou e ganhou bastante. Ele disse, não, mas as aplicações financeiras pagam pouco. Então, ajusta a alíquota da aplicação financeira, né? Mas partir para tributar a grande fortuna. Agora, a grande pergunta é, no Brasil, o que é grande fortuna? É quem ganha 1 milhão por mês? Isso não vai dar nem 1% da população. Então, ou seja, acho que é muito um discurso, isso não vem de agora, vem de muito tempo querendo, essa emenda constitucional já está lá há muito tempo, né? Há muito tempo quer se tributar isso e não se faz. Aí parece que é uma revolta contra quem trabalhou, foi eficiente e teve recursos. Na realidade, se o Brasil implantar, vai ter sérios problemas com evasão. Mas a proposta dele, que foi levada no G20, era para todos os países fazerem essa tributação. E realmente é uma bitributação, porque essa receita já foi tributada em algum momento, e se ela está, por exemplo, em imóveis, os aluguéis são tributados, se está em investimentos financeiros, eles têm tributação. Então, isso aí me parece que é mais um tiro no pé. Dou razão a Castilho, que estava falando aí, né? Que, na realidade, porque não se busca a eficiência do gasto. Onde gastar, como gastar e quanto gastar. A opção sempre é ir atrás do caminho mais fácil, subir a alíquota e cobrar mais de quem já paga. E o caminho mais fácil até porque você não vai atrás o sonegador, ele esconde o dinheiro. Então, ao invés de gastar energia tentando descobrir onde é que está esse dinheiro, é mais fácil ir atrás de quem já paga. Quem já paga está ali declarado, todo mundo sabe, então você vai atrás dessa pessoa. E tem esse absurdo também, doutora, que é isso que a senhora falou, e a pessoa paga, é mais ou menos assim, você recebe o seu dinheiro ali no mês, a sua renda no mês, aí você paga imposto em cima daquela renda. Mas se você não gastar aquele dinheiro, aí o governo vem e faz, opa, você não gastou esse dinheiro, você juntou esse dinheiro, então me dê mais um pouquinho aqui, porque se você não juntou, se você juntou, é porque, se você juntou, se você não gastou, então eu vou cobrar um pouquinho mais aqui de imposto em cima desse dinheiro. Mas João Alberto tem uma pergunta para a senhora, doutor. Doutora, que alegria falar. Me diga uma coisa, a senhora acredita que essa reforma tributária vai melhorar a situação da economia brasileira? Uma alegria imensa falar com você, João. Você é um ídolo para mim, viu? Veja só, não vai melhorar. E as pessoas estão muito enganadas, já dei várias entrevistas sobre isso, né? Porque vamos trocar 5 tributos por 7, tá? Então, daí já começa. Vai aparecer um imposto novo chamado imposto seletivo, que ele vai incidir sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Tudo. Eu acho que só a água que não é nociva à saúde, mas pode ser o meio ambiente destruindo áreas e etc. Então, na realidade, não houve uma racionalidade nessa reforma tributária. Mais uma vez, se aprovou rapidamente. Estava se discutindo a reforma há 30 anos, mas o projeto só foi conhecido 24 horas antes, né? Então, o que é que acontece? A reforma tributária não vai simplificar, não vai reduzir carga tributária, pelo contrário. A classe média vai ser altamente punida com essa questão do aumento de imposto que virá aí. Por exemplo, o prestador de serviço vai ter um aumento de 300% a 600% que paga. Como? Hoje ele paga 2,65% o prestador de serviço no regime do ISS, com PIS e COFINS. E vai passar a pagar 30%, a nova alíquota.
Então você vê como realmente vamos ter aumento de preço, aumento de carga tributária e uma complicação enorme. Durante os próximos 10 anos teremos 2 sistemas tributários funcionando. O de hoje, que é complexo, burocrático, e o novo que ninguém sabe o que é, e que com certeza com 7 tributos, 150 dispositivos constitucionais, vai aumentar a carga tributária. E ainda vai vir a tributação sobre lucros, né? Sobre os dividendos, aliás, que lucro já é tributado na pessoa jurídica. Então, imagine, vir uma tributação sobre dividendo de 20%, então a população vai ser altamente escorchada com essa questão dos novos tributos daqui para frente. É muito imposto, é muito imposto. O doutora Marielbe Queiroz conversando com a gente aqui, Romualdo de Souza. Doutora Marielbe, muito bom dia para a senhora. Essa semana eu estava lendo um livro de gastronomia e que me recomendava, Marielbe, fazer um prato de quiabada, uma sopa de quiabo. Só que tinha o quiabo e mais 16 ingredientes, 16 temperos. E aí eu lhe pergunto, essa reforma tributária, mais essa proposta do ministro Fernando Haddad de tratar ou de taxar essas grandes fortunas, não é uma quiabada, ou seja, uma mistura que o Congresso Nacional e a sociedade terão dificuldades de digerir? Com certeza, veja, foi aprovada a emenda constitucional, mas a reforma ainda não está valendo. Vão ser feitas 4 leis complementares, até agora disse que são 4 novas leis complementares, para regulamentar o que está lá. E as dificuldades, eu estou fazendo mesmo parte do grupo do Instituto Unidos Brasil, que nós montamos um grupo paralelo, porque o grupo que foi montado só tem representante da União, estados e municípios, ou seja, de quem arrecada. O pagador de imposto não foi chamado a opinar. Quando chegar no Congresso, se isso chegar no segundo semestre, os deputados e senadores, com todo respeito, mas naquela questão das eleições municipais, não vão se ater muito. Então, corremos um risco muito sério de ter muita coisa aí aprovada e talvez tenhamos uma quiabada. Doutora Marielbe Queiroz, tributarista, advogada, tributarista, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Fernando Castilho. Doutora Marielbe, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem quando se fala esse discurso de grandes fortunas, de começar a cobrar de quem? Por exemplo, a gente vê que no Brasil hoje, quem ganha acima de 2 salários mínimos já começa a pagar imposto de renda, né? Então, essa questão da tributação, a senhora vê alguma expectativa de que melhoria de receita? Ou, na verdade, é puramente a ideia de que arrecadar sem procurar eficiência nos gastos? Você tem toda a razão, Castilho. Realmente é sem procurar eficiência nos gastos, no combate à sonegação. E vem uma questão interessante. A tributação do imposto sobre a renda chama renda exatamente porque é algo que acresce o patrimônio da pessoa. Quem ganha R$2.000 e poucos só ganha o suficiente para sobrevivência. Então não seria uma renda para ser tributada, mas aqui no Brasil é tributada. Por quê? Porque a gente tem uma população não tão rica como outros países. Então, essa população, ela está pagando muito imposto e quando somar esse imposto sobre o consumo que ela vai pagar, e provavelmente quem ganha 2 salários mínimos não vai receber o cashback, o bolsa imposto, ou seja, não vai receber a devolução do imposto, não vai receber o valor de volta dos tributos. Então, veja só, as pessoas de classe média vão ser altamente penalizadas por conta de... E aí não é só esse governo, é o histórico do Brasil de anos. Eu acompanho a reforma tributária desde 88, é um histórico de sempre tributar mais quem já paga, que tem mais controle, porque quem está fora do sistema não tem como ser controlado. Então, realmente, mais uma vez, vamos pagar. Mas o imposto sobre grandes fortunas, ele, se for implantado no Brasil, vai ser pago por quem e qual vai ser a arrecadação. Laffer tem um estudo, né, é um grande economista, que ele diz que nem sempre o aumento da cobrança de imposto resulta em aumento de arrecadação. Tem uma curva, tem um ponto X de carga tributária a ser cobrada da população que possa reverter em arrecadação. Por quê? Porque se você cobrar demais, as pessoas encontram outras possibilidades, outras formas de evadir o tributo e deixar de pagar. Então, é isso que tem que estar atento. Mas aqui nós temos um sentimento imediatista. Ou seja, precisamos de receita, então vamos arrecadar. Ninguém busca uma eficiência
numa reforma administrativa, numa reforma do Estado, etc. Então, realmente, e vamos ver agora com esse novo IBS que vai ser criado um novo órgão que praticamente vai ser maior do que um ministério. O comitê gestor que vai gerir IBS, o antigo ICMS e o ISS, que chama-se IBS, com toda a estrutura de órgãos, etc., para poder cobrar esse novo imposto. Então, vão ser cargos, vão ser despesas, etc. Tudo isso que vai aparecer. Então, eu só estou vendo gasto pela frente. Aí, muito gasto, precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro vem de onde? Do nosso bolso, do seu bolso e do bolso de quem está ouvindo a gente. Quando quando começa a apertar, aí o primeiro pensamento, ao invés de economizar, é ganhar mais. Como é que a gente pode fazer para ganhar mais? E como é que a gente pode fazer para ganhar mais? A gente gasta mais para poder ganhar mais. É uma maluquice que eu não sei como é que se sustenta isso. E eu não sei, aliás, até quando é que se sustenta, doutora Marielbe. Mas só para encerrar, doutora Marielbe, a senhora falou que na França eles colocaram e deu errado. Tem outros países também que implantaram e deu errado, ou iam implantar e desistiram? Veja, ninguém está implantando, é a primeira pergunta. Se é um negócio tão bom, se é para controlar realmente quem é rico, por que ninguém faz? Né? Então é a primeira pergunta. Porque o Brasil vai ser o grande incentivador. Mas a proposta de Haddad lá no G20 era todos os países criarem um imposto, um adicional, digamos assim. Por quê? Porque aí evitaria a fortuna, o dinheiro sair de um país para o outro. Né? Então, se todos adotassem, mas se só o Brasil adotar, vai acontecer o que aconteceu na França. As fortunas se deslocam e vão para outro lugar, ou seja, elas não passam a aplicar mais no Brasil, não passam a gastar. Eles saem do país e vão ser aplicados em outro lugar. Aí vai ser uma questão de política social, política fiscal, política de Estado, o que é que nós queremos aqui no Brasil. Doutora Marielbe, muito obrigado. Doutora Marielbe é advogada tributarista, sócia do escritório Queiroz Advogados, conversando com a gente aqui. Muito obrigado, doutora, e volte sempre. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e visitar Pernambuco Online.